Sentimos a tua presença aqui nesta noite, porque aqui o Senhor se faz presente. Os anjos do Senhor estão aqui ao nosso redor e sentimos a tua presença, a presença do quarto homem da fornalha, a presença de Jesus de Nazaré. Ele está aqui em nosso meio. Pai, nesta noite, Senhor Deus, fale aos nossos corações, usa o teu servo pastor Evandro, que ele possa ser uma ferramenta viva em tuas mãos. Ilumina o teu servo, inspira ele nesta noite, ó Pai. Usa ele poderosamente, ó Pai, nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, boa noite. Deus abençoe a todos, amém? Gente, privilégio muito grande poder estar aqui. Agradecer a Deus. Trago um abraço da IBPaz. IBPaz é a Igreja Batista da Paz, que é a segunda igreja lá em Miracema. Nós agradecemos a Deus esse privilégio. Pastor Silvio é um amigo. Andrézão chegando na área aí, novinho, rapaz. Como diz, Deus gasta esse rapaz na obra. Leopoldão que falava assim, na hora que fazia oração, você lembra disso? Gasta esse rapaz na obra. É isso aí. Então nós agradecemos a Deus, que eu peço que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, e que nos dê graça nessa noite. Amém? Família perfeita é imperfeita. Esse vai ser o tema que nós vamos pregar. Tem um tema ali, tia? Colocaram aí? Não tem não, né? Então vamos de tema, que a tia Aline pediu o tema, eu falei, família perfeita é imperfeita. Vamos repetir? Família perfeita é imperfeita. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso 8. Obrigado, meu irmão. Pode ficar sentado, querido. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Eu leio na versão século 21. Vou aguardar você um pouquinho. Eu vou ler como texto base da nossa reflexão hoje sobre família. O texto diz o seguinte, a versão século 21. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Repita após mim, por favor. Mas se alguém... Mas bonitão. Repita comigo aqui, vou falar. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé. Diga, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. A versão antiga fala que é pior do que o infiel. Obrigado, pastor, pela oração. Vamos de tema logo. Vamos usar o tempo que Deus nos deu aqui. Queridos, quando nós começamos a falar sobre família, não há ninguém especializado sobre família. Na verdade, cada um de nós temos as nossas limitações e até o nosso próprio manual, quando vai falar de família, vai nos mostrar a família de várias maneiras. Essa família que nós chamamos de perfeita, essa família que nós chamamos de ideal, ela às vezes é um protótipo do que nós ainda estamos sonhando para isso. E normalmente eu escuto famílias falando assim, onde foi que eu errei? Normalmente é uma frase que acontece muito com as famílias, com os pais, com a mãe. Onde foi que eu errei? Tratei com tanto carinho, dei tudo isso, fiz aquilo e aquilo outro, e ainda se sente culpado por ter errado. O texto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele tem um contexto aqui, e eu vou falar sobre esse contexto só para dar a introdução, para você não ficar perdido, porque Paulo estava ensinando a Timóteo com relação às viúvas necessitadas, também os filhos delas que estavam sendo abandonados, literalmente, na questão judaica, eles eram literalmente jogados ao vento, como está dizendo a novela aí, já disse há muito tempo atrás e está repetindo, eles eram abandonados, a viúva era abandonada. Necessariamente Paulo vai instruir Timóteo, nesse capítulo, sobre como trataram os parentes, como tratar as viúvas, e ele vai trazer esse texto mediante isso. Ele vai dizer porque as viúvas às vezes ficavam desamparadas, as pessoas ficavam desamparadas, e aí ele vai trazer dizendo o seguinte, é responsabilidade sua, é responsabilidade da família, porque quando a mulher casava, ela era posse da família do marido, posse, literalmente era posse.
Quando ela era jogada fora, ou quando o marido morria e ninguém queria casar com ela, ela ficava sozinha literalmente. Então o que acontecia é justamente isso. Ele está dizendo aqui, bem enfaticamente, o seguinte: se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. E aí nós começamos Família Perfeita é Imperfeita. Através desse versículo nós vamos andar um pouquinho sobre as Escrituras. Eu quero trazer duas famílias como base para a nossa reflexão de família para essa noite. Beleza, vamos lá. 1 Samuel no capítulo 3 vai falar sobre, não no capítulo 3, mas já no capítulo 2, vai falar sobre o nascimento de, o pedido de Ana, vai falar sobre Ana orando, pedindo um filho. E aí o sacerdote Eli olha para ela, percebe ela orando e pensa que ela está bêbada, e ela começa então ali a pedir a Deus um filho, e Deus deu esse filho, ela entregou no templo. A história você conhece, ela foi lá e deu o filho no templo. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles eram sacerdotes juntos com Eli no templo. O que a Bíblia nos ensina é que ele era um sacerdote. A Bíblia não fala mal de Eli, não fala bem de Eli, mas a Bíblia fala que os filhos dele, fala que ele era um sacerdote. Normalmente o sacerdote, irmão, ele não é o pastor que a gente conhece. O sacerdote, na figura do sacerdote aqui, era alguém que estava no templo exclusivamente para receber as pessoas, as famílias, e esse alguém era santificado, separado, recebia as famílias, a família levava um animal, esse animal era morto no lugar dele, o inocente, pelo pecador. Esse indivíduo, sacerdote, ele entrava dentro de um lugar chamado Santo dos Santos, intercedia por sua família. Isso acontecia anualmente. Então era essa função dele, de expiar, de ser o mediador entre a expiação de pecados, de cuidar das famílias que vinham ao templo para pedir a sua bênção, para pedir perdão. Interessante que ele era um instrumento, justamente ele com seus filhos, para poderem fazer isso. E aí eu queria mostrar para vocês o perigo do ritual, o perigo da relação que nós temos com a religião, do ritualismo e a diferença da relação. E aqui acontece uma coisa interessante, porque a Bíblia nos mostra no capítulo 2, versículo 12, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Nós estamos falando de um sacerdote, de alguém que morava no templo, de alguém que criou os filhos dentro do templo, de alguém que vivia dentro do templo, mas os filhos eram ímpios. A Bíblia nos fala que Eli engordou os seus filhos, no sentido de dar coisas para ele. Eles eram sacerdotes, eles tinham estudo, eles tinham condições. Só que a Bíblia diz que eles, no versículo 17, o pecado de Jó era tão grave, pois eles desprezavam a oferta do Senhor, de maneira tal de que eles pegavam a carne de qualquer maneira, do jeito que eles queriam, eles desprezavam. A Bíblia ainda fala que os filhos de Eli mantinham relações sexuais com as mulheres que vinham fazer sacrifício no templo, profanavam o templo. E um profeta chegou ao Eli e disse a Eli o seguinte: os seus 2 filhos morrerão no mesmo dia, como sinal para saber que eu sou o Senhor que estou falando. E aí nós percebemos uma relação interessante, porque trágica, da religiosidade, do ritualismo e da falta de relacionamento. Porque às vezes nós podemos dar competências para os nossos filhos, podemos dar coisas para os nossos filhos, presentes para os nossos filhos, mas o maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos é estarmos presentes. O maior presente que nós podemos dar para a nossa família é a nossa presença, e com qualidade, não o resto um do outro. Às vezes nós damos o resto um do outro, porque damos o melhor para alguém que paga para a gente uma mixaria, para a gente ficar o dia inteiro trabalhando loucamente, e chega em casa um resto de um com o resto do outro, e aí acabou tudo, não se tem graça mais. E aí o que acontece aqui é que um homem que literalmente viveu dentro da igreja, para você entender um pouquinho o que aconteceu, tragicamente a sua família foi destruída. A Bíblia diz, caminhando aqui, a Bíblia diz que os filisteus tomaram a arca, Deus deu sonho a Samuel ali, no capítulo agora
na morte. Os filisteus tomaram a arca do Senhor e levaram a arca do Senhor, e eles entraram em guerra. Então Hófni e Finéias foram mortos, literalmente. E a Bíblia nos ensina que um homem vem anunciar a morte para Eli. A Bíblia nos mostra que Benjamim vem anunciar, no capítulo 4, versículo 12, vem anunciar a morte dos filhos para ele. E quando anuncia a morte dos filhos, a Bíblia diz que ele era cego, estava muito gordo, muito velho, pesado, e ele caiu e quebrou o pescoço e morreu, imediatamente. A mulher de Finéias estava grávida, e preste atenção o que ele fazia: ele usava o templo para tirar vantagem sexual, ele usava o templo para tirar vantagem financeira. Não parece nada com 2022, tem nada a ver com nós aqui. Isso aqui é uma história que eu não sei nem porque está escrito isso aqui, mas o que acontece? As famílias estão sendo atacadas, engodadas, iludidas pela religião e pela relação ritualística, muitas das vezes. E o tete a tete, a verdade, o olho no olho, às vezes nós deixamos para lá. Conseguimos manter uma postura dentro do templo, conseguimos manter uma postura dentro da reunião, da ritualidade, mas as famílias estão morrendo. Ele deu coisas para os seus filhos, deu competência para os seus filhos, porém os filhos não herdaram a sua fé e o temor ao Senhor. Consegue entender? Diga amém, igreja. Não herdaram. A Bíblia nos ensina que Samuel foi chamado por Deus. E quando Samuel foi chamado por Deus, antes disso melhor, aconteceu que na hora que ele morre, a sua nora vai dar à luz, e aí ela deu à luz a um filho, mas a Bíblia diz que ela não se importou com isso. Quando foi falado que ela tinha dado à luz um filho, ela não se importou com isso, e ela botou em algumas versões, pronúncias diferentes, essa daqui traz Icabode, ou Icabô. A glória de Deus foi embora de Israel, a glória de Deus partiu dessa casa. Nós estamos falando de alguém que estava dentro da igreja, nós estamos falando de alguém que cuidava das famílias, que perdoava famílias, que abonava famílias, que espiava o pecado de famílias, que era usado para fazer conexão de Deus com as famílias. Mas por ritualidade, muitas das vezes, pela falta do humano, da relação, e no excesso de rituais, nós perdemos uns aos outros. Nós falamos a língua de outras pessoas, mas não conseguimos falar a língua dos nossos familiares. E não quer dizer que falemos em português, mas a linguagem um do outro. E é isso que a gente precisa entender. Daqui a pouco acontece uma outra situação. Família perfeita é imperfeita. Às vezes nós estamos sentados aqui, irmãos, tem família de tudo quanto é jeito aqui dentro. Foi época que a gente falava para famílias. Hoje nós falamos de famílias e vai daqui um dia a diferença de família ainda vai alterar. E aí você vai perceber que o conceito de família, você vai ter que ou repensar ou vai ter que excluir todo mundo. Porque parece que é o único lugar que exclui a igreja. Mas eu não lembro de Jesus ter excluído uma pessoa, pelo menos da minha leitura bíblica, eu nunca vi Jesus excluir ninguém. E nós arrumamos um jeito, em nome de Jesus, excluir alguém por Jesus, para santificar a igreja de Jesus, para proteger Jesus. Jesus não precisa da sua proteção, ele sabe se cuidar sozinho. Ele precisa da nossa obediência. Ame uns aos outros como eu vos amei. O parâmetro de amor é ele, não é você, não sou eu. Nós não sabemos amar. E o que acontece é que Samuel então é chamado, no meio do caminho, quando ele estava vivo, ele é chamado, Deus vai e fala, Deus fala com ele de novo, Deus fala com ele de novo, mas ele não entende e ele procura o sacerdote. O sacerdote demora 3 vezes para entender que Deus já não estava mais falando com ele, já estava falando agora com uma criança. A autoridade espiritual não tem idade, irmãos. Deus vai usar quem Ele quer, quando Ele quer, no lugar que Ele quiser. Cuidado com a limitação. Cuidado para você não colocar rótulos nas pessoas. Paulo, quando fala a Timóteo, ele fala: não deixe que ninguém te despreze por ser jovem. Pregue a palavra, ser fiel, ser exemplo das pessoas, dos cristãos. E aí o que acontece é que Deus chama e ele então engole talvez o seu orgulho sacerdotal
porque Deus falaria logo com um sacerdote. E ele diz, na hora que te falar, fala que o teu servo te ouve. Samuel, então, naquele momento ali, ele vai falar com Eli, e nós já vimos aqui o que aconteceu com a família dele. Samuel é pressionado e ele fala isso. Ele fala, vai acontecer como o Senhor disse. Então, aconteceu e procedeu desta maneira. Agora eu queria que você prestasse atenção numa outra família, e é justamente a família de Samuel. Porque se você for olhar para Samuel, biblicamente, você não tem nada que desabone Samuel. Aliás, Samuel é um fenômeno, não sabia nem o que ele era, se ele era juiz, se ele era profeta, se ele era... Ele batia escanteio, ia para a área, cabeceava, fazia gol, voltava, ia lá no VAR, ver se foi gol, para validar, botava no meio do campo, soltava a bola de novo e fazia e ia embora. Ele fazia de tudo. Ele fazia de tudo. Interessante, irmãos, que eles eram sacerdotes e eram casados. Se é que você me entende o que eu estou querendo dizer. Eles eram sacerdotes e eram casados. Isso aconteceu depois. Aí depois o nosso historiador ali ajuda vocês aí. Os nossos sacerdotes eram casados, tinham filhos. Só que eles estavam reclusos no templo. A Bíblia nos mostra Samuel como alguém que foi o cara da transição, cara. Foi o último dos grandes profetas. Um homem que fez, que deu ordem, que ungiu os reis. Mas se você olhar para a obra de Samuel, você vai falar, cara, esse cara é quase sem pecado. O mais perto de pecado que não foi pecado foi ter passado a espada na cabeça do rei de Amaleque, porque Deus tinha mandado. Depois você pergunta por Deus por quê. E ele, quando mandou guerrear e Saul, ele desobedeceu. Saul fez a vontade dele usando o nome de Deus. E aí acontece uma coisa muito interessante, é que Samuel, ele se levanta como um profeta e é usado como profeta poderosamente. Poderosamente. Mas como que é um profeta, um sacerdote, alguém que cuida do templo? Talvez, irmãos, o nosso ativismo religioso, a nossa vontade de fazer a vontade de Deus e achar que só do fato de você estar aqui agora, você está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus acontece entre cultos, a vontade de Deus acontece quando você sai daqui, a vontade de Deus acontece quando você age, a vontade de Deus acontece quando você reage, a vontade de Deus acontece quando você sente, quando você chora, quando você tem sangue nos olhos, como diz o pessoal. Não funciona no ritual. O ritual é maquiado. O ritual pode ser maquiado. Você pode botar uma pessoa do mal na frente, a intenção é diferente. Vou fazer a peça de novo. Com peça é mais cara, tá, pastor? Tá bom? Vamos lá. Olha para mim. Vou fazer uma peça aqui. Minha mãe vendeu uma fazenda e Jesus morreu na cruz para aprender a fazer, tá? Presta atenção. Pastor, para o senhor um copo d'água. Primeiro. Segundo, pastor, para o senhor um copo d'água. Qual a diferença das duas? Vocês não viram não, gente? Vocês não têm sensibilidade artística não, gente? Oi, não sei para me dar uma moral, cara? Não é conhecido antigo, está dizendo. Ninguém vai dar uma moral, ninguém viu não. Você sabe por que você não viu? O primeiro, que eu fiz a mesma coisa. O primeiro deu água para o pastor porque o pastor estava com sede. O segundo deu água para o pastor e falou assim: eu vou dar água a ele agora, mas um dia eu vou estar pregando no lugar dele. Vocês viram isso? Não. Quem vê isso é só Deus. Eu conheço as tuas obras. Ele diz as 7 cartas do Apocalipse. Eu conheço as tuas obras. Eu não conheço o que você faz, não. Eu conheço quem você é. Eu conheço a sua essência, eu conheço você quando sai daqui, eu conheço quando você grita, quando você xinga, quando você é do mal, quando você pesquisa porcaria. Eu conheço quando você não é tão santo quanto posa na frente dos outros e briga em nome de Jesus e arranca a espada e corta a orelha de Malcolm aí em nome de Jesus para proteger Jesus. Digo de novo, ele não precisa da sua proteção, ele precisa da nossa obediência. Esse homem aqui me levanta como um grande profeta, um fenômeno, um homem que fazia de tudo, hiper ativista talvez no negócio. Vamos colocar ativo, né? Fica melhor. Entrou de cara no negócio. O que aconteceu com isso?
No capítulo 8 do mesmo livro diz o seguinte: quando Samuel envelheceu, designou seus filhos como juízes de Israel. Nós estamos vendo que Samuel, ele deu estudo para os filhos. Os filhos não eram qualquer coisa, eles eram juízes de Israel. Só que o texto vai dizer que um chamava Joel e o outro Abias. No versículo 3, porém seus filhos não andavam nos caminhos dele, mas tornaram-se gananciosos e recebiam suborno e pervertiam a justiça. Preste atenção no que nós estamos lendo. Lê a Bíblia pela metade, é furada. Lê a Bíblia pelas histórias, sai contando o personagem, é pegar Salomão e falar o homem mais sábio do mundo e não ver como ele terminou a vida, porque terminar bem é tão importante quanto começar bem. Aliás, terminar faz muita diferença. E aí o que acontece é que esse homem aqui, ele não termina o ministério dele, mas quando, no momento de transição, o povo chega e diz para ele no versículo: tu está velho, os teus filhos não andam nos seus caminhos, constitui um rei para nós, para nos julgar como tem as outras nações. Nós estamos falando de um dos maiores homens da Bíblia, cara, mais respeitados da Bíblia. Filhos corruptos. Nós estamos dando coisas para os nossos filhos vão herdar coisas que vocês nunca tiveram, vão ter coisas que vocês nunca tiveram, eles têm roupa que vocês nunca vestiram, eles vão ter carro que vocês nunca tiveram condição de andar, eles vão ir em lugares que você nunca foi, porque você trabalhou para isso, você conseguiu fazê-los herdar coisas. Muitos não conseguem fazer os filhos herdar a fé. E aí nós perdemos isso, porque nós estamos querendo entender que a tal da família perfeita, muitas das vezes a gente peca pelo excesso e às vezes pela falta. Precisa do equilíbrio. O Espírito que Deus nos deu é poder, amor, moderação. Equilíbrio. Não é um espírito covarde. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que existe um profeta, um sacerdote que aparentemente estava vacilante, omisso. Quando repreendeu os filhos já não ouviam mais. Se você pegar uma história dessa e colocar e perceber como que a Bíblia traz a dificuldade de todos os homens, de todas as famílias. Uma coisa que é incomum, irmão, que se você está sofrendo, eu estou sofrendo, a sua família está sofrendo, você está sofrendo em algum momento dentro da sua família, você tem que entender que não dá para ser perfeitinho. Não dá para corrigir todo mundo e largar o seu assim, zoado. Tem que amar, tem que falar a língua do filho, tem que falar a língua da esposa, do esposo, tem que falar a língua do neto, tem que ajoelhar para conversar com ele, para saber o que ele está querendo, porque senão você vai terceirizar a educação dele para outra pessoa, para um profissional, para os remédios, para a droga, para a sexualidade, para outras coisas. Fale, ele vai perguntar ao Google e não vai perguntar você. Ele vai ver o YouTube, mas não vai perguntar você. Ele vai perguntar ao coleguinha pequenininho, mas não vai perguntar a você, porque às vezes nós não sabemos falar a língua dele, porque somos religiosos demais, somos santos demais, estamos dentro do santo dos santos demais, e não temos relação com a comunidade, com a família. Não, você fica por aí. Se nós dermos uma olhada, uma peneirada, você vai ver Abraão oferecendo Sara 2 vezes, a mulher dele, para homens, para não morrer. Se você olhar a primeira família, Caim matou Abel. Se você olhar a família de José, José bateram no José, jogaram ele no fundo do poço. Os irmãos pegaram, bateram nele, jogaram ele no fundo do poço. Se você der uma olhada para a família de Jesus, José já ia abandonando Maria, porque Maria ficou grávida e o Espírito Santo teve que falar com ele. Olha que coisa estranha. Sim ou não, irmãos? Estranho. Isaac, quando foi acuado, ofereceu Rebeca por mulher também. Não toques, disse Deus, nessa mulher. Você vai perceber que as famílias, as filhas de Ló, cara, embebedaram Ló e tiveram filhos com ele. E aí você está procurando que tipo de família na Bíblia, brother? Que tipo de caixote é esse que você está querendo colocar patriarcal, a família? Não, calma aí. Vamos repensar o que é submissão. A submissão
que nós aprendemos é estar debaixo de uma missão. O que uma mulher precisa entender é o que é a missão de ser mulher. E o homem, o que é amar como Cristo amou, que é ser submisso a Deus. Você não tem que prestar conta a outra pessoa, você tem que prestar conta a um cara que conhece a sua intenção. A família não pode dar certo, irmãos, se nós não obedecermos, porque quem inventou a família foi ele, não foi você e não foi eu. Pastor, tem como fazer diferente? Tem. Faça favor para mim, violãozinho. Tem como fazer diferente? Tem. Você percebe que eu te dei 2 exemplos de religiosos que estavam ocupados demais com a religião e acabaram perdendo seus familiares. Talvez você esteja ocupado demais com alguma coisa da igreja, com o movimento da igreja, com orações, e aí você fala: tem 20 anos que eu estou orando por alguém na minha família e nunca veio aqui. Talvez nunca vai pisar aqui dentro. Não precisa. Você já foi até ele. Isso aqui é o templo onde as igrejas se reúnem. Nós somos a igreja. Diga: eu e você, mais Deus, com uma missão. É a igreja em qualquer lugar. Qualquer lugar. O problema é que nós caímos no conta do vigário, botaram a gente no templo, no meio da história de novo. Nós fomos expulsos, o vinho foi derramado, e nós estamos querendo fazer odre, costurar odre podre, e dar nome, desculpa. Nós demos nomes para os odres, e cada um monta um odre, monta outro odre, não concordo com a Batista, eu monto a outra, que eu monto a outra, que eu monto a outra, e vai montando odre podre, não suporta o vinho vai esparramar. A mensagem vai sair, o evangelho vai chegar. O que a gente precisa é dar ouvidos ao Espírito. Ouça o Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem disse isso é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Criador da família, o cara que fez o homem, pegou na mão. Pastor, tem como fazer diferente? Tem como fazer diferente. Noé foi chamado por Deus no momento onde que ele achou graça. Ele achou graça numa geração totalmente corrupta. Deus olhou para ele e falou: faz uma arca. Noé fez a vontade de Deus, no tempo de Deus, na medida de Deus. Noé não ganhou ninguém, percebe? Ninguém deu ouvidos a ele, mas ele conseguiu fazer a vontade de Deus, no tempo de Deus, na medida exata de Deus, deu para ele. E Noé não perdeu a sua família. Consegue entender isso? Que dá para fazer? Só que dói. Dentro da igreja e fora da igreja vai doer. Se você sair da igreja para punir Deus, para punir algum irmão, vai doer do mesmo jeito. Você sabe por quê? Porque você é um ser humano diferente do outro que está junto com você. E é na sua suposta incompetência que entra a competência do outro, e é na suposta incompetência do outro que entra a sua. Nós estamos para somar, nós somos auxiliadores uns dos outros. E de repente nós olhamos para a família e queremos colocá-la em um caixote, como se ela tivesse que ser um negocinho. E às vezes não acontece, talvez a maioria aqui. Eu estou aqui, ó, meu pai foi embora de casa, eu tinha 3 anos de idade. Quantas famílias eu tratei? O quanto a gente não sofre pelo evangelho? Quantas famílias eu não prego? Quantas famílias eu trato pessoalmente, 1 a 1, em 27 anos? Pastor é de gente, não existe pastor de outro nome não. Pastor tem que ser pastor de gente. Cuida de gente para mim. Você me ama? Amo. Então para de falar que me ama. Mostra. Cuida de gente para mim. Cuidar. O que é cuidar? A gente termina com isso. O que é cuidar? O que é cuidar da sua família? É dar coisas? Talvez é dar atenção. Porque quando eu pego filhos dentro do escritório ou do consultório, eu pego filhos que não têm pais. Não tem pais como, pastor? Não, eles têm o pai, mas os pais não têm tempo para ele, e ele está em todo quanto é lugar, menos com os pais. Eles têm tudo, menos família. E aí se encontra o resto de todo mundo de noite, aí tem que dar B.O. Vai ter que dar um probleminha. Tem que dar, ué. Mas isso é o que nós queremos.
porque nós éramos pobres, e nós fizemos uma inversão, nós crescemos, falamos, vamos dar coisas, e para dar coisas tem que se trabalhar muito, e com essa inflação que não para de subir, e de comer o dinheiro como um gafanhoto, Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, e como um gafanhoto do mundo, e vai comendo sua finança, vai comendo, não é o seu dinheiro só não, está comendo o dinheiro do pai, não tem valor mais. E a gente trabalha para dar coisas, para dar educação, para dar tudo, mas nós temos que trabalhar para que os nossos filhos herdem a nossa fé, herdem o Deus que nós pregamos, amém? Porque se você pegar e chegar no final da sua vida e olhar assim e falar assim, olha, você foi muito bom, mas os seus filhos são corruptos, suas filhas são corruptas, você vai ficar feliz? Viveu o dia inteiro dentro da igreja, fez tudo dentro da igreja, está dentro da igreja, seu filho talvez está viciado, está drogado, você vai fazer um negócio, não, eu vou lá para a igreja, eu vou orar por ele, não, às vezes você vai ter que ir na boca de fumo lá, tem que vir para a igreja às vezes, não, você vai ter que ir lá na boca, você vai ter que ir lá conversar com ele, vai ter que ir lá abraçar ele, botar a mão nele e falar que Deus te abençoe, beije ele, fala eu te amo, peça perdão, isso é aí, preste atenção comigo, repita comigo, todo relacionamento começa por algum tipo de amor. Diga, começa por algum tipo de amor, mas só permanece, mas só prevalece pelo perdão. O perdão é a suprema expressão do amor. Ele amou de tal maneira que ele ignorou quem nós somos. Ele ignorou, apesar de mim. Ele amou de tal maneira que deu seu filho para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amém, irmãos? Família perfeita é imperfeita, irmão. Se você está aqui, está achando que o negócio está ruim para o seu lado, é assim mesmo. Nós somos diferentes, vai ter que dar algum arranhão, nós vamos esbarrar em algum lugar. O que a gente tem que ter em missão é entender, a minha missão é amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Se você não sabe como Cristo amou a igreja, você vai ler a Bíblia, caramba. E se você não sabe o que é ser uma esposa, você vai saber o que é uma esposa, porque hoje está tudo moderno. Então tem gente que trabalha num lugar, tem gente que trabalha no outro, tem inverso, pessoas que sustentam a casa. Então hoje mudou as coisas, nós não somos judeus, nós não temos uma família, lá em casa é assim, lá em casa é assim, nós fazemos assim, acordamos hora tal, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo outro, nós fazemos aquilo outro. Eu não quero saber o que você faz na sua casa não, cara, vai com Deus, Deus te abençoe. Eu quero saber o que Deus mandou a gente fazer. Ele falou para não adulterar, ele falou para ser marido de uma mulher só, para ser uma mulher de um homem só, é isso que ele falou. É dar honra à mulher como vaso mais frágil, é isso que ele falou. Ele falou para ser bondoso e paciente, não ser orgulhoso, não se vangloriar, não guardar ressentimento do mal, não se alegrar com a injustiça, é isso que é amor. Preste atenção, nós vamos a nossa família. Coríntios 13:8 diz, 1 Coríntios 13:8 diz, o amor nunca falha. O amor nunca falha, ele é infalível. Nós estamos usando os métodos errados. Nós estamos brincando de família, nós estamos brincando de entreter famílias, de contar piada para a família, para ela rir, para ela almoçar, para ela engordar, e nós estamos esquecendo de fazer herdar a fé. O amor nunca falha, é infalível. Porque na hora que o negócio ficar ruim, só o amor que sustenta. E na versão perdão. E se não houver perdão, não há relacionamento, irmão. Você sabe por quê? Todos, inclusive todos, pecaram. Pecaram, todos pecaram. Infelizmente. O que um motorista faz? Dirige. O que um arrependido faz? Se arrepende. Só que arrependimento não é vir aqui levantar minha mão e me arrepender, não. Arrependimento é relacional. É enquanto eu erro, eu me arrependo. É enquanto eu erro, eu peço perdão. Não é uma coisa que eu faço na igreja, não é uma coisa que eu faço. O arrependimento é metanoia, mudança de mente, é mudança de eu.
não é mudança do que eu faço. Quando você muda quem você é, você muda as suas atitudes, você muda as suas ações e as suas reações. A família que nós chamamos de perfeita, irmãos, ela não existe, nunca existiu. Esse protótipo que nós estamos tentando inventar aí, esse troço maluco que está acontecendo aí, talvez é a sua família, e você está jogando gente fora, porque pensa diferente de você, porque tem orientações diferentes da sua. Ame independente do que faz, cuide independente do que faz. Minha mãe chegou um dia, caçulinha, minha avó tradicional, zona mesmo, herdei minha fé da vovó. E a avó tinha uma blusa aqui assim, a manga aqui, a saia até aqui embaixo na canela, um cabelão grandão, e aí ela enrolava aquele cabelão com os olhos azul, desse tamanhozinho. E aí minha mãe era a menininha dela, era a caçulinha. Isso há 42 anos atrás. Na hora que ela chegou na entrada de casa, a minha avó olhou para ela e falou: minha filha linda, por que você está tão triste assim? E numa época muito difícil, onde as pessoas tinham que honrar o nome da família, onde as pessoas tinham vergonha um do outro. Não é porque nós deixamos largado, não, preste atenção. Daqui a pouco ela olha assim e fala: na hora que você ler esse papel aqui, nunca mais você vai falar filha linda. E aí a minha mãe deu para ela o exame de resultado positivo, que a minha mãe estava grávida. Aí ele aqui, está na sua frente. Você acha que você é família perfeita? Você acha que Deus chama perfeito? Perfeito fica em casa vendo Netflix, comendo pipoca. Deus só usa ousados, intrépidos, pessoas que não têm medo, pessoas que vão para dentro, pecadores arrependidos. Aquela mulher estava tradicional, toda tradicional. A minha mãe contava para mim o seguinte: com menos de um minuto ela levantou os olhos e ela escolheu, e ela disse para minha mãe: agora você é minha filha mais linda ainda, porque você tem o meu netinho dentro da barriga. Ela escolheu não jogar minha mãe fora, apesar de tudo que podia acontecer. Ela escolheu a família. Ela não concordou com a minha mãe, ela não concordou com a atitude dela, não concordava com a vida dela, mas era minha filha, ela é problema meu. Se eu não cuido dos meus, eu sou pior do que o infiel. Você está fazendo o que na igreja? Brigando e achando que vai vir para cá e que vai ser perdoado, vai chegar na casa: oh Deus, eu sou de Deus e o outro é do capeta. Não. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que cuidar dos nossos. Sua família é problema seu. Tem gente que nunca vai pisar nesse templo, tem gente da sua família que os pastores nunca vão ver, só vocês. E aí quando vier a espada, Papai do céu vai cobrar o atalaia que estava perto. Não eles. Eles estão aqui, vão na casa de alguns que conseguem ir, mas não de todos. Sabe por quê? Porque a igreja não começou com clero patrocinado. A igreja começou com servos obedientes. Amém, irmãos? Nós somos patrocinados no sentido de recebermos para estarmos aqui. Mas eu já digo isso uma coisa e repito: eu não sou pago para ser pastor. Eu pago para estar pastor na igreja onde eu pastorei. Se eu tiver que sair de lá, se vira, a calçada é meu púlpito. E onde tiver gente, eu preciso pregar esse evangelho. Amém? Vamos encerrar. Quero orar por você e por sua família. Família perfeita é imperfeita. Não tenha vergonha da sua família. Talvez a sua religião, talvez a sua ideologia, talvez a sua maneira de pensar tenha deixado você envergonhado. Ah, fulano é da minha família, está me envergonhando. Calma aí, é meu. Esse é meu. Esse não é problema seu, não. Pode ficar tranquilo, irmão. Meu irmão é problema meu. Deus perguntou para Caim: cadê seu irmão? Porventura eu sou guardador do meu irmão? É sim, cabeção. Você é guardador dele, sim. Você é o cuidador dele. Você precisa cuidar da sua família. Vamos orar? Feche seus olhos. Talvez você tenha muita coisa para resolver depois de uma revelação dessa. Fique de pé, por favor.
Talvez nós tenhamos muita coisa a desenrolar depois de uma pregação dessa. Às vezes você pode estar dentro do Santo dos Santos, irmãos, e só não foi fulminado ainda por causa da misericórdia, porque os profetas da época rezavam a cultura que alguns morriam lá dentro mesmo e eram arrastados, alguns com sinos, outros com cordas na cintura, porque se entrasse na presença de Deus, de qualquer maneira morriam. Talvez você está aqui nesta noite e precise perdoar alguém. Talvez você está aqui nessa noite e precisa pedir perdão a alguém. Talvez você está aqui nessa noite e precisa se arrepender porque você é muito ritual e pouco relacional. Talvez você precise entregar a sua família para Deus, não no sentido de querer trazer para cá, mas ir até ela, dar um bom testemunho. Talvez coloque na conta de alguns líderes que não estão na igreja. Às vezes não estão na igreja porque não querem se parecer comigo. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos. Deus, o Senhor formou a família, disse que nós tornaríamos uma só carne, e o Senhor disse que esse negócio é bom, porque não é bom que o homem esteja só. O ser humano não foi feito para viver sozinho. E no meio de tantos pecados e problemas e tanta frieza, Senhor Deus, só há um método infalível para tudo isso: é amar. E não como a gente ama, porque nós somos interesseiros, nós somos orgulhosos, nós temos ressentimentos do mal, sim. Nós buscamos os próprios interesses, somos levianos, sim. Mas a tua palavra diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo é muita coisa. Então eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é o maior exemplo de alguém que amou. Quando o Senhor estava falando e alguém falou: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, o Senhor não desvalorizou a sua família como muitos tentam pregar e usam o termo e entendem, mas o Senhor mostrou que a sua família era bem maior do que aquela que estava lá fora. Quem são minha mãe e meus irmãos? Disse o Senhor, senão aqueles que fazem a vontade do Pai. A família de Deus é muito maior. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos faz agraciados nesta noite pela tua revelação. Talvez Deus tenha aqui pessoas, ó Deus, que precise, Deus, quebrantar o coração, Senhor Deus, e olhar para um familiar, para um filho, para o marido, Senhor Deus, e restaurar a relação. Não adianta ficar enfurnado literalmente dentro da religião, por trás de uma capa de religioso, por trás de uma estola sacerdotal, por trás das cortinas do Santo dos Santos, mas desonrando ao Senhor nas ofertas, tendo relações íntimas de maneira pecaminosa, fora da relação do casamento, fora do seu tempo. Não adianta nada, Senhor Deus, darmos coisas para os nossos filhos, darmos estudo para os nossos filhos de maneira tal que eles sejam, Senhor Deus, os maiores da sociedade, ganhem os maiores salários, mas sejam corruptos, vendidos, ó Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor Deus, da nossa relação ritualística. O Senhor não veio pregar e nem fundar uma religião. O Senhor veio restaurar uma relação. E para isso o Senhor nos perdoou. Para isso o Senhor enviou aquele que pisaria a cabeça da serpente. E hoje revelado como Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E Deus, é sobre este nome que eu te peço a tua bênção sobre essas famílias aqui. Não deixe, Senhor Deus, que caiamos neste conto. Não deixe que caiamos nessa mentira. Que ao sair deste lugar nesta noite tomemos providência imediata, porque 2 estarão no campo, 1 será tirado, e quando for tirado não tem como fazer mais nada. Morreu, segue-se o juízo. Então a hora é agora, o tempo é hoje e o momento é esse. Nos ajude a fazer o que tem que ser feito, porque aos pastores o Senhor disse obedeça, aos líderes disse obedeça, e o pai e mãe o Senhor disse honrem. O Senhor não disse honre pai e mãe pelo que eles fazem, mas pelo que eles são, porque eles fizeram por nós, porque eles nos deram vida. Talvez não seja um protótipo ou o pai preferido, a mãe preferida,
talvez alguns não tenham. Eu agradeço, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre cada família aqui nesta noite. Qualquer dificuldade que nós tenhamos, Deus, o senso de que vamos resolver. Nós temos um método infalível, que é o amor nunca falha. Essa é a revelação exata de Deus, que está lá em Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Talvez seja impossível para alguns aqui, mas para o Senhor não é impossível. Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Pode tomar assento. Muito obrigado por sua atenção. Que Deus capacite seu coração. E que você, ao levantar desse banco, depois de desafiado com tamanha revelação, você tome atitude, lembrando que nós não podemos viver de rituais, nós vivemos de relação. Amém? Deus abençoe a todos. O responsável tem a palavra.